Salve, salve, areneiros e areneiras, salve, salve, família Arena. Bom, não reparem na bagunça. Hoje é um ambiente completamente diferente daquilo que a gente já viu nas nossas lives, nosso estúdio, enfim. Por que é diferente? Porque eu estou em viagem, né? Estou aqui em São Paulo ainda. Ontem eu fiz a cobertura de Vitória e Palmeiras lá no Allianz Parque. Tô me dirigindo para Recife, para no domingo fazer Vitória Esporte, isso tudo com apoio tanto da NS Pisos quanto da AGV, também da Miguel Sons, que ajudou pra caramba, e os membros do canal, né? Que ajudaram na vaquinha para que a gente conseguisse fazer essa jornada, né? Jornada de Salvador, São Paulo, Recife, e depois, obviamente, Recife e Salvador, né? Mas, assim, eles foram essenciais para poder a gente conseguir fazer esse trabalho e trazer conteúdo, né? Então, ontem, mais cedo, hoje já saiu um vídeo falando sobre a partida, mais no calor do jogo, e hoje a gente vai dar um review geral, depois, inclusive, do resultado do Santos, né? Que acho que o resultado do Santos não surpreende tanto, é um resultado já esperado que o Santos não perdesse, que pelo menos pontuasse na Vila Belmiro, mas é um resultado que pode mexer nas expectativas de campanha, de tabela pro Vitória. Esse vídeo está sendo gravado, melhor falando, antes da partida entre Ceará e Internacional, que será realizado no Castelão, às 21 horas desta quinta-feira, dia 20 de novembro. Então, o que eu falar aqui pode ser alterado no futuro, mas eu vou tentar dar um overview geral de tabela, falar um pouco sobre Jair Ventura, sobre o trabalho que ele tem feito e dar uma projeção, tentar analisar o cenário de forma geral do Campeonato Brasileiro para poder falar sobre este momento e como o resultado do Vitória de ontem foi um resultado surpreendente que novamente, como eu falei lá no grupo de membros, tocou fogo no campeonato. Bom, qual é o cenário atual? Vitória hoje tem 36 pontos, é o 17º. O Internacional tem 37, enfrenta o Ceará. O Santos também tem 37, já jogou pela 34ª, empatou com o Mirassol em 1-1. Próxima rodada, você tem Vitória Sport na Ilha do Retiro, Internacional e Santos. Então, a 35ª rodada é uma 35ª rodada que pode colocar o Vitória fora da zona, porque imagine vocês, o jogo entre Santos e Internacional será realizado na segunda-feira, às 21 horas. Inclusive, será durante o workshop da Arena Barradão, né? E o jogo do Vitória Sport será no domingo, às 18h30. Ou seja, a gente pode chegar no cenário que a gente batendo o Sport, e é obrigação do Vitória vencer o Sport, para o jogo Santos Internacional, para a gente saber se a gente já garantido que vai deixar a zona de rebaixamento, porque caso o Vitória vença, Vitória chegaria aos 39 pontos. Em caso de derrota do Internacional hoje, os Internacional e Santos se manteriam com 37. E aí, caso tivesse um empate, o Vitória ultrapassaria os dois, seria 15º. E caso tivesse um vencedor, Vitória ultrapassaria, obviamente, o vencedor e deixaria a zona de rebaixamento com a gordurinha ali de 2 pontos. Ou seja, por isso que a próxima rodada é essencial para a campanha do Vitória. Mas mais essencial ainda é o jogo hoje Ceará Internacional. O Ramon Dias, treinador do Internacional, não está num bom momento. Ele, deste bloco aí de treinadores que estão brigando contra o rebaixamento, e aí eu coloco o Carpini e o Palermo também, ele é o de pior desempenho. Ele, de 10 jogos, venceu apenas 2. Tem 33% de aproveitamento. O Jair Ventura, a título de comparação, na mesma sequência de 10 jogos, fez 47%. Venceu 4, empatou 2, perdeu 2. Ou perdeu 4. Então, o Ramon Dias está numa situação complicada. Se ele perde hoje o Internacional, ele vai pro jogo, perde hoje contra o Ceará, que não seria nenhum absurdo. Ele vai pro jogo do Santos extremamente pressionado. E o Internacional vai para uma tabela difícil. Porque imagine, vamos analisar a tabela do Internacional. Eles pegam o Ceará hoje. O Ceará é um time que precisa vencer hoje para poder bater de vez o martelo na permanência na Série A. E também olhar para uma Sul-Americana, quem sabe até um G8 de Libertadores. Mas a partir do jogo internacional, o Ceará tem uma sequência agora de 4 jogos que são contra os 4 melhores times do campeonato. Ceará, Mirassol, Flamengo e Palmeiras. Já o Internacional, ele enfrenta esse Ceará, o Ceará precisando ganhar com casa cheia. Depois, ele vai para uma guerra diante do Santos, confronto diretaço.
Aí ele vai para 2 jogos fora de casa. É o único time desses 3, do Santos, Internacional e Vitória, desconsiderando Juventude e Fortaleza, que eu acho que o Juventude ele talvez entre nessa briga caso vença o Cruzeiro, caso não vença, praticamente rebaixado, né? Mas olhando para esses 3, é o único que tem uma sequência de 3 jogos fora de casa, 2 jogos fora de casa. Então, depois do Santos, eles pegam o Vasco da Gama, que vem pressionado, que já tá com 42 pontos, que pode ver a zona de rebaixamento se aproximar. O Vasco vai pegar, inclusive, o Bahia na Arena Fonte Nova. Vai ser um jogo difícil pro Vasco. Pode ser que eles percam novamente. E eles vão jogar em São Januário contra o Internacional para ganhar e fazer 45 e abandonar qualquer chance de rebaixamento. Caso perca o Vasco, por exemplo, é outro time também que entra na briga. Então, para vocês terem noção do grau de importância que vai ter esse Vasco Internacional. Na sequência, o Internacional pega o São Paulo. O jogo será na Vila Belmiro, por conta de um acordo entre Santos e São Paulo. Então, se o São Paulo provavelmente estará disputando vaga pela oitava vaga, vai precisar vencer o Internacional. Então, 2 jogos difíceis fora de casa já para o Internacional. E a última rodada, eles pegam o RB, e aí o RB pode ser que venha já ser muita postura para o campeonato, pode ser que venha ser muito objetivo, mas também pode ser que venha brigando por um G8. Então o Internacional tem uma tabela difícil em um momento complicado no campeonato, então pode ser um alvo direto para o Vitória. Já o Santos tem uma tabela que começa a aliviar depois do Internacional. Por quê? Depois da sequência do Internacional, eles vão pegar o Sport na Vila Belmiro, depois sai para pegar o Juventude no Alfredo Jaconi, e aí, a depender de como esteja a situação do Juventude, esse jogo aí pode ser um jogo de Juventude já rebaixado. Então, teoricamente, o Santos pode ter 2 rebaixados aí na sequência. E o último jogo é diante do Cruzeiro. A depender da situação do campeonato do Cruzeiro, que pode voltar a se abrir caso ele vença o Juventude hoje, porque o Cruzeiro hoje tem 64 pontos. Vencendo chega a 67. Fica a 2 pontos da equipe do Palmeiras e a 4 do Flamengo. Então ele entra de forma meio tímida nessa briga pelo título também. Porém, o Cruzeiro tem semifinal da Copa do Brasil logo na sequência pós-brasileiro. Então pode ser que diante do Santos poupe. Então assim, a tabela pro Santos ela se abre após o jogo do Internacional. E a do Vitória já conhece de cós salteado, né? A gente pega o Sport fora de casa, depois Mirassol em casa, que pode ser um time já ser muito objetivo no campeonato. Depois 2 jogos perigosos, RB fora de casa, e aí pode ser um RB brigando por G8, e um São Paulo também brigando por G8 no Barradão. Então, a situação do Vitória não é das mais fáceis, só que o Vitória tem mais desempenho que o Internacional e que o Santos nesse momento. E vem numa sequência no campeonato, ou pelo menos mantendo a regularidade. Então, assim, esse jogo Ceará Internacional é um jogo que vai dar o tom do que vai ser na próxima rodada. Em caso de derrota do Internacional, aumenta ainda mais a pressão sobre Ramon Dias e pressão para o resultado. Em caso de vitória do Internacional, que é provável, o Internacional pode dar um fôlego bastante a essa briga, e aí vai virar uma briga quase ponta a ponta entre Santos e Vitória. Caso o Internacional empate, a situação se mantém basicamente a mesma, né? Que aí teria os 3 times empatando, só que o Vitória com empate fora de casa, um empate improvável. Então, esse o cenário. Por falar em empate improvável, a gente precisa dependente do que aconteça no campeonato, já reverenciar o trabalho de Jair Ventura, né? Porque assim, se o Vitória hoje tem possibilidade de brigar contra o rebaixamento, se o Vitória ainda está vivo no campeonato, é muito pelo trabalho de Jair Ventura. Porque assim, o Jair Ventura, ele tá fazendo um campeonato hoje, um desempenho que colocaria ele hoje dentro de uma briga de Libertadores, por exemplo. Ele tem 47% de aproveitamento. Para vocês terem ideia, ele, se considerarmos o Campeonato Brasileiro de 24 de setembro, quando ele foi contratado até hoje, o Vitória seria 12º colocado. Então não é pouco. Ele tá fazendo um campeonato de recuperação com o Vitória. E tá fazendo um campeonato de recuperação com muita humildade, reconhecendo as limitações do time, estudando muito o adversário, trabalhando muito esse time, e aos poucos o Vitória tá entendendo o que quais são as suas limitações e tentando explorar o máximo possível. Ontem a gente sofreu mais do que o esperado mais do que
estava acontecendo nos últimos jogos. Esperado não. Mas o que estava acontecendo nos últimos jogos. Era esperado a gente sofrer. Porque assim, você enfrenta uma das melhores equipes do Campeonato Brasileiro, jogando o seu mando de campo, precisando se recuperar, embora com boa parte dos seus titulares poupados por conta de questão física, mas ainda assim é Palmeiras. Ainda assim no Allianz Parque. Ainda assim, quando entraram no segundo tempo, o Palmeiras foi para uma pressão imensa e o Vitória soube segurar. Era natural sofrer. Só que o Vitória sofreu e conseguiu segurar o resultado. Mentalidade do time muito forte. O time brigou até o final. Thiago Couto, eleito o melhor da partida, de fato foi o grande nome dessa defesa do Vitória. Dá para se destacar outros nomes, Edu, Lucas Halter, Camutanga, Baralhas. É difícil você não citar dos 5 ali atrás, mais os 2 volantes, quem não jogou bem, né? Acho que o ataque talvez tenha deixado um pouco a desejar, mas da defesa não dá pra citar todo mundo. Porque foi uma defesa muito consistente. E eu acho que Jair Ventura encontrou a sua linha de defesa. Mesmo contra o Sport, e aí tem muito torcedor que talvez pense de forma mais ufanista, que o Vitória tem que jogar com 3 volantes, que o Vitória tem que jogar com 3 atacantes. Não, gente, a gente tem que manter a mesma postura. Iniciar o jogo com 3 zagueiros, entender que o Sport é um time que, embora esteja rebaixado, já sem muito objetivo, mas é um Sport que abriu o placar diante do Atlético, fez 2-0 e depois tomou a virada. Bem na verdade. Contra o Flamengo, conseguiu abrir o placar, depois tomou a virada. Contra o Botafogo, abriu o placar, fez 2-0 e estava segurando o empate até os 49, 50 minutos do segundo tempo. Então não é um time para se subestimar. Vitória tem obrigação de ganhar, mas a força do Sport não pode ser subestimada. É um clássico. Então Vitória tem que jogar o jogo como um clássico. É jogo para 1-0. É jogo para jogar no limite o tempo todo. Atenção o tempo todo. Manter a postura. Iniciar com 3 zagueiros. Ver o que acontece. Se durante a partida perceber que tem a possibilidade de repente tirar algum dos zagueiros, colocar mais um meia, colocar mais um atacante, pressionar mais o time do Sport, aí é papo que o contexto do jogo vai falar. Mas inicialmente ele tem que manter a mesma postura. 3 zagueiros, manter os 2 volantes, manter a linha ofensiva. Eu acho que Renzo e Kaiser tem debate, Aitor e Matheusinho também tem debate. Sem o William Oliveira, eu imagino que ele vai com o Dudu. Então a gente vai ter Dudu e Baralhas. Na linha de defesa praticamente não tem mudança. Eu acredito, não tenho informação, que Jair Ventura vai pedir para a diretoria fazer um esforço e colocar Thiago Couto. Não porque ele não acredita no Yuri Senna. Ontem, inclusive, a gente viu no aquecimento do trabalho de Yuri Senna e ele se mostrou um goleiro seguro. Mas é um jogo de importância, né? É um jogo que a gente precisa ter força máxima. Ter Thiago Couto significa que ele de repente vai vai garantir o resultado da vitória? Não. Pode ser que a gente pague 1 milhão e ele fale. Faz parte do jogo, né? Mas você ter o Thiago Couto vai lhe garantir mais uma segurança para você buscar esses 3 pontos. Mas é isso. Resumo da ópera. Resumo do vídeo. Ceará Internacional hoje é compromisso da torcida do Vitória assistir essa partida. Depender do horário do voo, aqui em Congonhas, tivemos o derramamento de óleo e aí por conta disso pode ser que o voo atrase. Se o voo atrasar, pode ser que a gente tenha a possibilidade de repente fazer um react ali ao vivo para falar sobre esse Vitória, sobre esse Ceará Internacional. Vamos ver como é que vai se desenhar isso mais tarde. Mas é obrigação assistir a partida. Torcer pelo Ceará. Alô, Léo Condé. Dá aquela ajudinha, por favor. Ô, pai. Papai. Ajuda a gente. Ajuda a gente. Tá precisando de novo de você. Mas torcer pro Ceará hoje. Vencer a partida. Analisar com calma. E dar a César o que é de César. O trabalho de Jair Ventura trouxe o Vitória de volta pro campeonato. Independente se o Vitória cair ou o Vitória ficar. Independente se o próximo presidente será a manutenção, se Fábio Mota será reeleito ou se Marconi será eleito, o treinador para 2026 precisa ser Jair Ventura, porque ele precisa ser bonificado por esse bela campanha que o Vitória está fazendo nesse momento. Fechou, meu povo? Esse é o vídeo. Não pude fazer live hoje. Substituir por um vídeo. Então peço o seu like, peço a sua inscrição aqui no canal. Se possível, compartilhe esse vídeo.
hype esse vídeo, ajuda ao canal do Arena a fortalecer e já fui. Muito obrigado por tudo, turma. Deus.